Olá pessoal, tudo bem? É um prazer grande estar aqui com vocês hoje. Eu me proponho a conversar um pouco com vocês sobre finanças pessoais. E falando de finanças pessoais, nós temos dois ciclos nesse processo. Um ciclo vicioso, que a cada vez você passa a dever mais e não sai do buraco. E um ciclo virtuoso, onde você trabalha para que você tenha, ao longo do tempo, um aumento do seu patrimônio, um aumento das suas operações financeiras, etc, etc. Ou seja, os dois aumentam. Um aumenta a dívida, vicioso, outro aumenta o teu patrimônio, que é o círculo virtuoso. É óbvio que a gente vai se ater muito mais ao círculo virtuoso do que ao vicioso, perfeito? Então, quando a gente começa a falar de finanças pessoais, a primeira coisa que vem à tona é o nosso orçamento. E aí eu chamo a atenção para o orçamento familiar e não o meu orçamento. A família é aquele grupo de pessoas que divide as suas despesas e divide os teus sonhos. Então, isso para mim é família, tá bom? Então, a família tem uma participação importantíssima dentro do trabalho de desenvolvimento de um planejamento financeiro. Então, olha, eu saí das finanças pessoais, fui para o orçamento e agora eu estou falando de planejamento financeiro. Esse é o modelo ao qual você obtém um ciclo virtuoso das tuas finanças. Então, com o planejamento financeiro familiar, a gente consegue concluir qual é a nossa situação. Admitamos que nós temos, então, uma receita que, deduzidas as nossas despesas, eu já tenho um saldo negativo, ou seja, as minhas receitas não pagam as minhas despesas, e além disso eu tenho que pagar algumas dívidas, eu estou endividado. Se o meu orçamento mensal não é positivo, eu entro dentro de um círculo vicioso, ou seja, a minha dívida sempre irá crescer, o meu saldo devedor sempre irá crescer. E normalmente esse processo carrega consigo um endividamento extremamente oneroso. Eu estou falando aqui de empréstimos, de cartão de crédito, de cheque especial, onde as taxas são absurdas. Ou seja, esse círculo você não sai se você não fizer um sacrifício grande para isso. E é sobre isso que nós vamos conversar. Uma das alternativas é você fazer a seguinte conta. Eu tenho minhas receitas, eu deduzo as minhas despesas, com esse saldo que é positivo, eu abato as minhas dívidas. Perfeito? Então vamos lá. Eu tenho minhas receitas, deduzo as minhas despesas, tenho um saldo positivo e amortizo a minha dívida. Perfeito. Esse processo, esse ciclo, ele é positivo desde que a tua dívida não seja uma dívida extremamente onerosa, onde a geração de juros acaba comendo toda aquela sobra que você tem dentro do teu orçamento. Mas existe uma outra forma, uma outra conta, um outro processo que você pode ter, que é, eu tenho as minhas receitas, com essas minhas receitas eu pago as minhas despesas, tenho um saldo positivo e com esse saldo positivo eu faço os meus investimentos e as minhas aplicações. Esse é o mais comum, gente. Receita menos despesa, o que sobra eu faço investimento. Esse é o mais comum e é o que a grande maioria das pessoas fazem, tá? A tendência desse fluxo é você, aos poucos, ir criando o seu patrimônio, mas de uma forma lenta. Esse não é o ciclo virtuoso que eu queria passar para você. O ciclo virtuoso é um outro processo. Vamos pensar inicialmente nas despesas e pensar que as despesas devem ser sempre otimizadas. O que é despesa otimizada? É você analisar em detalhes todas as suas despesas. É você colocar no papel todas as suas despesas mensais e questionar você mesmo quanto à necessidade daquelas despesas, tá? O que é uma poupança compulsória? Poupança compulsória nada mais é do que aquela poupança que você faz independentemente do teu orçamento. Você estabelece ali um percentual da tua receita líquida que você vai utilizar como poupança. Então vamos supor, eu sempre gosto de dizer que o ideal é você ter uma poupança compulsória calculada sobre a sua receita líquida de 30%. Poxa, Veguinho, mas 30% é muito. Não, 30% não é muito se você tiver disciplina e determinação para isso. Mas se você conseguiu 20%, vá buscar os 25%. Se você conseguiu os 25%, vá buscar os 30%. Então, dentro desse fluxo virtuoso, nós temos constantemente a otimização das despesas, é olhar despesa por despesa, ver se há necessidade ou não, e também temos a poupança compulsória. Como se configura esse fluxo? Eu tenho as minhas receitas, eu deduzo minha poupança compulsória, que é o dinheiro que eu vou utilizar para aumentar o meu patrimônio ou para um dia comprar um apartamento, comprar uma casa, comprar um carro, ou seja, a poupança que eu faço para os meus investimentos, tá? Aquilo que sobra,
que é um saldo positivo, eu amortizo minhas despesas. De tal forma que a cada vez que eu otimizo minhas despesas, essa sobra eu aumento minha poupança compulsória. E aí eu crio um círculo virtuoso. Otimizo minhas despesas, sobra mais, poupo mais, otimizo minhas despesas, sobra mais, poupo mais. Ah, e se houver um aumento salarial? Ótimo. Aumento minhas receitas, otimizo a minha poupança, aumento a minha poupança e vivo com aquele orçamento que eu já vivia antes. Não é porque você passa a ganhar mais que você tem que gastar mais dentro do teu orçamento, tá? Quando você passa a ganhar mais, você passa a poupar mais e não a gastar mais. Esse é o segredo. Esse é o processo virtuoso com que você consegue estabelecer um patrimônio maior e maior a cada dia, a cada mês, tá? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Vamos admitir que você tem um salário líquido de R$3.000 e o seu companheiro ou sua companheira tenha mais R$3.000, ou seja, vocês têm de receita R$6.000. Perfeito? Vamos estabelecer uma poupança compulsória de 30%? 30% de 6.000, R$1.800. Sobra R$4.200. Desse R$4.200, vocês estão pagando o financiamento da sua casa, de R$1.200. Esse 1.200 eu deduzo do que sobrou, 4.200 me sobra 3, isso quer dizer que o seu orçamento familiar é R$3.000. Matou, tá? Esse é o fluxo correto. Admitamos que você liquidou o financiamento de R$1.200. O que você deve fazer? Simplesmente aumentar a tua poupança. Aquela poupança que era de R$1.800, aquela poupança compulsória, ela passa a ser de R$3.000. Um outro processo, otimiza a tua despesa. Poxa, passei a gastar R$2.700 e não mais R$3.000, ganhei mais 300. A tua poupança passa a ser de mais R$300, perfeito? Então, toda vez que você reduzir uma dívida, toda vez que você reduzir a tua despesa, aumenta a tua poupança compulsória e não reequilibre o teu orçamento. Esse é o segredo para uma vida financeira próspera, ok? Gente, quando nós falamos em finanças pessoais, aí tem um erro, aí tem um problema seríssimo, finanças pessoais. O meu salário é para pagar as minhas contas e o salário da minha esposa, do meu companheiro, da minha companheira é para pagar outras coisas, é para pagar dívida, mas são orçamentos distintos. Aí reside o grande problema. Nós precisamos ter um orçamento único, nós precisamos ter um planejamento financeiro único. E a estratégia de liquidação de dívida ou a estratégia de gastos que nós vamos ter que ter tem que ser comum. Isso tem que sentar. Tem que sentar a família e tem que discutir. Esqueça o termo finanças pessoais. Vamos usar sempre e praticar finanças da família ou o planejamento financeiro da família. É essa a dica que eu deixo para vocês.